Semana passada, 10 horas da noite, o meu telefone toca. Do outro lado, um cliente meu desesperado. Maurício, passei 3 horas tentando comparar propostas de seguro e ainda não sei qual que é a melhor, Maurício. Aí eu pedi os arquivos para ele. Me manda os arquivos aqui pelo WhatsApp. Cinco minutos depois, eu mostrei para ele aonde que as coberturas elas eram diferentes e qual que fazia mais sentido para ele. Ele falou: "Tu tá brincando comigo, né, Maurício?" E não, eu não estava brincando com ele. E o que que eu fiz para resolver isso em 5 minutos que ele não conseguiu fazer em 3 horas? Chat GPT, IA, inteligência artificial. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje, nesse vídeo aqui. Olha, eu trabalho com empreendedores, empresários, todos os dias, o dia todo. Mas tem uma contradição absurda que eu vejo todo dia. Todo mundo sabe que precisa organizar as finanças, que precisa se proteger, mas nunca tem tempo. Gastam horas em planilhas, alimentando essas planilhas. Alguns até tentam entender alguns termos técnicos sozinhos que não são da área deles de atuação. Procrastinam decisões importantes. Ah, como procrastinam. Ah, eu vou dar uma pesquisada nisso mais a fundo no final de semana, Maurício. Spoiler, né? O fim de semana ele parece que nunca chega. Qual que é a boa notícia? A inteligência artificial. Ela está mudando o jogo da produtividade e do conhecimento na indústria, enfim, em todas as áreas. E sabe o que é melhor? Ninguém precisa ser nerd, ou um grande entendedor, ou uma pessoa muito inteligente que entenda de tecnologia para poder tirar proveito disso. Então eu vou te mostrar nesse vídeo 5 formas práticas que eu venho utilizando a inteligência artificial a meu favor e ajudando os meus clientes. E eu recomendo para que eles utilizem a inteligência artificial para descomplicar um pouco mais a gestão das suas finanças. E no final, eu vou te mostrar uma conexão que a maioria das pessoas não faz entre organizar as finanças e fazer a sua proteção financeira. Bora lá? A primeira forma, acabar com aquelas dúvidas financeiras que, se tu tem mais do que 25 anos de idade, tu já passou por isso. Quer ver? Tu começa a pesquisar no Google e aí começa a abrir mais uma aba, mais uma aba, mais uma aba. Quando tu vê, tu tá num buraco negro com 15 abas abertas do Google ao mesmo tempo e acaba desistindo daquilo que tu foi buscar. Sabe quando tu tem uma dúvida simples, do tipo: quanto que eu posso investir na previdência privada esse ano sem pagar imposto? E quando tu vê, são 40, 50 minutos de pesquisa e tu tá mais confuso do que quando tu começou as pesquisas. E aí que a gente tem algumas ferramentas como o próprio ChatGPT, o Google Gemini. Essas ferramentas, elas resolvem esse tipo de dúvidas em fração de segundos. Mas ó, cuidado, o poder real, normalmente ele não está na primeira resposta da IA, mas está na capacidade de tu conseguir fazer perguntas de acompanhamento daquela resposta. Por exemplo, tu pergunta sobre limites de dedução, a IA vai te responder. Aí tu não entendeu um termo técnico que ela usou, aí você pergunta de novo ali mesmo. Aí tu vai ver que ela explica de um outro jeito. Aí você pede um exemplo prático e aí ela te dá. Sabe, é como ter um profissional, um contador, um advogado, um profissional de finanças do teu lado, super paciente, que não tá te cobrando por hora e nunca vai ficar irritado contigo com aquelas perguntas bobas que tu vai fazer. Mas que, aliás, elas não são bobas. Um exemplo prático. Um outro dia, numa conversa com um cliente, ele me perguntou: Maurício, qual que é a diferença entre PGBL e VGBL? Aí, em vez de eu mandar um texto enorme para ele, ou ficar horas falando e tentando explicar isso para ele, eu disse: joga essa pesquisa aí no chat GPT e depois me mostra. Faz essa pergunta para ele aí. Olha, ele entendeu perfeitamente as diferenças em menos de 2 minutos e ainda fez perguntas para mim que eu nem imaginaria ter respondido para ele na primeira vez que ele me perguntou. A segunda forma, pasmem, escolher investimentos sem que tu fique congelado naquela tela cheia de opções de ativos para comprar e investir. Vamos lá para um cenário real que acontece. Tu vai lá,
abre uma conta numa corretora, aí tu entra lá todo animado, diz, agora eu vou investir. E aí, de repente, tu tá olhando para uma lista lá de 47 fundos, 100 ações, sem fazer a menor ideia por onde começar. E aqui é que a coisa fica interessante. Tu pode tirar um print da tela, joga no cloud, que é um outro modelo de IA, bem parecidinho com o ChatGPT, mas um pouquinho melhor, na minha opinião. E aí tu pergunta, me sugere uma carteira equilibrada com esses fundos aqui, considerando que eu tenho 38 anos de idade e quero me aposentar aos 60 anos de idade. Olha, eu testei isso e não foi uma resposta genérica não. A ferramenta, ela sugeriu alocações que eu sozinho jamais teria tido aquelas ideias. Separou renda fixa, renda internacional, ações, small caps, fundos de small cap. Olha, é uma loucura o que a IA consegue fazer por ti hoje em dia. E o melhor, ela explicou com detalhes por que ela escolheu cada um daqueles ativos. Destacou qual que tinham taxas maiores, quais que tinham mais liquidez, deu dicas sobre como aproveitar o momento daquela empresa. Olha, foi muito completo. Mas ó, deixa eu ser claro numa coisa aqui contigo. Isso aqui não substitui uma consultoria profissional de investimentos. Não substitui. Mas é infinitamente melhor do que tu escolher aí fundos, ações, ativos, renda fixa pelo nome. Ou pior ainda, deixar todo o dinheiro parado lá na conta porque tu não sabe o que fazer. O legal é que a inteligência artificial, ela vai te dar um ponto de partida inteligente, sensato. Aí tu começa a investir e aí tu começa a refinar os teus investimentos com um especialista na área. Se tu quiser, obviamente. A terceira forma, essa aqui dói um pouquinho às vezes, é descobrir para onde que o teu dinheiro está indo de verdade. Se tu é como a maioria, provavelmente tu não sabe exatamente quanto que tu gasta por mês. E tá tudo bem. Olha, o processo é muito simples. Tu exporta o teu extrato no formato CSV, é aquele formato de planilha que todo banco oferece. Aí tu pega esse arquivo, joga no ChatGPT e pede para ele categorizar os teus gastos. A primeira vez que eu fiz isso, eu tomei um susto. E olha, tem ferramenta especializada nisso também. Tem uma chamada Monarch Money, que ela integra a IA direto com a tua conta. E aí tu pergunta, quanto que eu gastei com restaurante em janeiro? E recebe a resposta na hora, com gráficos, tendências e tudo. E por que isso importa? Porque ninguém consegue gerenciar algo que não consegue medir. E infelizmente, a maioria das pessoas, ela vive no piloto automático financeiro. Ganha, gasta. Sobra ou não sobra? E nunca entende direito esse padrão. E aí a IA te mostra o padrão. E você pode decidir dessa forma, opa, vou cortar isso aqui. Ou tá valendo a pena esse gasto, vou manter ele. Mas pelo menos tu tá decidindo, não tá ficando no escuro. E a quarta forma é poder planejar a longo prazo, sem precisar criar uma planilha infinita, que tu nunca mais vai abrir ela. Por exemplo, se tu quer simular uma aposentadoria ou uma independência financeira, tem ferramentas como o Projection Labs, que elas usam IA para criar alguns cenários. Funciona assim, você alimenta os teus dados básicos, renda, patrimônio atual, gastos mensais, e aí começa a brincar com perguntas do tipo, e se eu me aposentar aos 55 ao invés de 65? E se o mercado cair 30% quando eu tiver com 50 anos? Quanto que eu preciso guardar por mês para manter o meu padrão de vida atual? E a IA, ela roda as simulações e ela mostra as probabilidades de sucesso ou não do teu plano. É tipo ter um GPS que ele vai recalculando a rota toda vez que tu erra o caminho ou que tu precisa mudar o destino. Olha, isso muda ou não muda a forma como a gente toma decisões hoje em dia? Porque ao invés da gente só chutar, vou guardar 10% todo mês, tu consegue ver o impacto real de cada decisão que tu tiver agora, o impacto real no futuro. Quer trabalhar menos? A IA vai te mostrar quanto a mais
tu precisa guardar agora para trabalhar menos, se aposentar antes. Quer trocar de carreira? Ela consegue simular o impacto da queda de renda temporária. É um planejamento financeiro que ele conversa com a gente, não é uma planilha morta. Quinta forma, aqui eu volto naquela história do começo, que é comparar os seguros sem enlouquecer. Eu sei, eu sou profissional da área, sou formado para isso. E mesmo assim, eu sei que comparar a pólice de seguro pode ser um pesadelo. São páginas e páginas de termos técnicos, coberturas que parecem iguais, mas não são, algumas franquias escondidas em letras minúsculas. E hoje eu faço diferente com os meus clientes. Quando eles me apresentam alguma proposta de outra seguradora, algum seguro que eles já tenham, eu peço os PDFs e jogo no chat GPT, com autorização deles, obviamente. E aí eu peço assim, compara essas duas apólices e me mostra as diferenças principais em coberturas, franquia e preço. Aí em minutos eu tenho uma tabela comparativa muito clara. A IA, ela destaca aonde que uma apólice ela é superior à outra, mesmo quando os preços são muito parecidos. Olha, isso economiza horas de trabalho do meu cliente. E o mais importante, evita escolhas erradas por falta de tempo para ler tudo aquilo com atenção. E isso vale não só para seguro de carro, seguro empresarial, vale para seguro de vida também, ou qualquer coisa que envolva análise de contratos densos. Agora deixa eu fazer uma conexão aqui que muita gente não faz. Tu está usando a IA para organizar os teus gastos, planejar investimentos, simular a tua aposentadoria, mas se acontecer alguma coisa contigo antes de todos esses planos futuros serem realizados. Olha, eu trabalho com seguro de vida há anos e eu vejo esses padrões se repetirem. O empreendedor vai lá e ele monta uma estratégia financeira muito sofisticada. Top! Protege a empresa, protege os carros, diversifica os investimentos, mas deixa a própria vida desprotegida. E olha, para ti, um seguro de vida bem estruturado não é ser pessimista, é garantir que todo esse planejamento financeiro que tu está fazendo não vire pó se acontecer um imprevisto. É proteger quem depende de ti, é ter a tranquilidade que a tua família não vai precisar vender a empresa ou sacar os investimentos numa emergência. E adivinha? Assim como as ferramentas de IA que te ajudam a comparar os fundos de investimento, por exemplo, eu, com a minha experiência e com a ajuda da IA, eu consigo sim identificar a cobertura ideal para o teu momento. Se eu já fazia isso antes das IAs, imagina agora. Isso deixa as propostas muito mais claras na hora de explicar e na hora deles entenderem também. Fica tudo muito mais transparente. E aí a pessoa, o empresário, o empreendedor, ele pode decidir com segurança, não tomando decisões no escuro. Então, beleza, vamos recapitular rápido aqui o que a gente viu nesse vídeo. 5 formas práticas de usar a IA nas tuas finanças. Acabar com dúvidas básicas, escolher investimentos sem travar, descobrir para onde que o teu dinheiro está indo, conseguir fazer planejamentos de longo prazo e comparar todos aqueles teus seguros, todas as propostas que chegam na tua mesa sem surtar. Mas olha só, a IA ela não vai resolver a tua vida financeira sozinha, porque ela não toma decisões por ti, não substitui um planejamento sério e não dispensa o acompanhamento de bons profissionais. Mas ela te dá algo precioso, tempo e clareza. Tempo para focar no que realmente importa aí no teu negócio e clareza para tomar decisões financeiras sem procrastinar por meses. Minha sugestão prática para ti agora: escolhe uma dessas 5 formas e testa essa semana aqui. Só uma, começa simples. Pode jogar uma dúvida tua no ChatGPT, pode jogar uma dúvida financeira que tu sempre teve aí no ChatGPT, exporta um extrato bancário teu aí e pede para ele categorizar os teus gastos. Pega 2 contratos, 2 propostas que tu tem em arquivo, joga ali e pede para ele comparar essas 2 propostas para ti. Olha, tu vai te surpreender com quanto tempo tu estava perdendo fazendo manualmente o que a IA
pode fazer em segundos. E claro, se tu quiser trocar uma ideia sobre como estruturar um seguro de vida que realmente faça sentido para o teu planejamento financeiro, não aquelas coisas genéricas que tem por aí, mas algo realmente alinhado com aquilo que tu está construindo, me chama. Eu adoro falar sobre isso. E outra, se tu gostou desse conteúdo aqui, eu escrevo toda semana lá no Substack sobre finanças, planejamento e proteção patrimonial. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O que eu faço aqui é trazer para ti insights práticos que eu aprendo trabalhando com empreendedores, profissionais liberais, empresários, todo dia. Vale a pena dar uma olhada lá também. Ah, e lembra daquele cliente que me ligou às 10 horas da noite? Ele fechou o seguro comigo, economizou 18% comparado com aquilo que ele estava querendo contratar. E hoje ele já usa a IA para revisar todos os contratos que chegam na mesa dele. Às vezes, a melhor decisão financeira, ela começa com uma ferramenta simples que a gente nem sabia que existia. Então, se tu gosta de dinheiro, te vejo no próximo vídeo.